Olá, na nossa aula de hoje vamos finalizar essa primeira parte de estudo de geometria analítica com a introdução ao estudo da circunferência, apenas alguns conceitos básicos. E podemos ver aqui de início, temos uma circunferência traçada num plano por meio de um compasso, que é esse instrumento aqui, usado para descrever circunferências, ok? Escola, nosso papel de parede do René Descartes, circunferência. E começar com uns conceitos bem básicos, para a gente entender a ideia de circunferência. Temos aqui que circunferência é o conjunto de todos os pontos, é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes. Ou seja, são todos os pontos que estão equidistantes de um ponto. No caso, esse ponto vai ser denominado centro. De um ponto fixo. Esse ponto fixo é o centro. Aí denominado circunferência. Então aqui temos, aqui no meio, temos a primeira ideia. Aqui temos o círculo, ele é o espaço, ele é o espaço delimitado pela circunferência. O círculo a partir está em verde e azul, se bem a cor. E a circunferência é a borda, que está em vermelho. Então, circunferência é a borda o que limita o espaço do círculo. O círculo é o espaço, é a figura plana em 2D. A circunferência é o que limita, é o que está ao redor, é a borda. No entendimento melhor, que no segundo exemplo, temos que temos um centro, que vai ser o nosso centro da circunferência aqui, estou escrevendo em vermelho, aqui em preto. Pronto, temos o centro aqui no meio, e para qualquer lado eu vou ter um raio. Esses raios vão todos ter a mesma medida, porque eles vão estar à mesma distância do centro da circunferência, vão estar equidistantes, ou seja, mesma distância. Mesma distância. Ok? Então, todos os pontos que eu traçar aqui a mesma distância, eles vão estar na borda do círculo, no caso, na circunferência. Todos esses pontos que eu estou traçando, eles vão estar à mesma distância do centro. E todos que eu descrever vão ter a mesma medida, R, que é a medida do nosso raio. E como transpor isso aqui para o plano cartesiano? Aí temos nossa terceira figurinha. Temos aqui uma circunferência colocada em um plano cartesiano, eixos x e y, onde vai ter as coordenadas do centro, x e y, e vão ter coordenadas para quaisquer pontos que estejam na circunferência. Quaisquer pontos que estejam na circunferência, eles também vão ter coordenadas, ok? Aí vai depender da questão. O ponto central que é o importante. Ao redor, a questão vai sugerir alguns dos pontos, ok? Observação. A circunferência é uma linha, enquanto o círculo é uma figura plana delimitada pela circunferência, que a gente falou de início. A circunferência é a linha, a borda, é o que limita, o que define o espaço do círculo, o tamanho do círculo, certo? Assim como a reta é um conjunto de pontos alinhados, infinitos, representados por meio de uma equação, a nossa circunferência, por ser também, deixa eu botar aqui, um conjunto de pontos distantes de um determinado ponto, de um ponto fixo, eles também vão ser representados por meio de equações, equações da circunferência. Nós vamos ter dois tipos de equação. No caso, vamos ter a equação reduzida, e da equação reduzida é que vamos gerar uma equação geral. A gente vai ter primeiro a reduzida, e da reduzida vamos gerar uma equação geral. A reduzida vai ser sempre x menos coordenadas do centro, x menos coordenadas do centro, vamos chamar A e B. E esse R ele vai ser o raio da circunferência, aquela distância do ponto central até qualquer ponto que forme a borda, o raio ao quadrado. Quando eu desenvolver esse cálculo aqui,
eu vou desenvolver esse cálculo, eu vou encontrar 5 partes. Parte A, parte B, parte C, parte D e parte E, que seria a equação geral completa. Acaso dela estar incompleta? Sim, mas alguns pontos são essenciais. Por exemplo, a equação geral, ou a equação reduzida reta, ela tem por obrigação ser formada por x ao quadrado mais y ao quadrado e o raio ao quadrado. Isso é obrigatório. Quanto a esses demais valores desenvolvidos, os valores de x e y, 4x nesse caso aqui, 6y, esses valores podem aparecer, podem também não aparecer. Aí depende. Mas é obrigatório para ser uma equação da circunferência ter x ao quadrado, y ao quadrado e o raio ao quadrado. Isso é obrigatório. Então a parte A, parte B e parte E são obrigatórias. E a parte C e parte D ela é uma consequência do desenvolvimento desse cálculo, que a gente vai ver agora, ok? Então, na equação reduzida, na equação da circunferência temos a reduzida e a geral. Desenvolvendo a reduzida, chega-se na geral. A geral completa vai ter 5 partes. Ela pode ter até 3 partes, mas contanto que seja o x ao quadrado, y ao quadrado e r ao quadrado. Isso aqui tudo vai surgir de um produto notável, ok? Vamos lá. Definições. A equação reduzida. Sendo o centro, coordenadas A e B, e o centro do centro, e P, um ponto qualquer da circunferência, lembrando que o centro é aqui, ponto qualquer pode ser qualquer ponto aqui, ó. Qualquer ponto que esteja à mesma distância que ele está valendo. A distância C a P, ou seja, o raio, que é justamente a distância do centro até o ponto, aí isso aqui vai gerar o quê? Eu tenho a distância do centro até o ponto, essa distância é o raio. Então, utilizando a fórmula do cálculo da distância, que é xp menos xc, no caso, trocando só a nomenclatura dos pontos, distância de xp, xc a yp, a xp, yc a yp e tudo mais, a gente vai trocar esse xc pelas coordenadas do centro. Coordenadas do centro a gente representa por A e B, certo? Estou trocando por A e B aqui, ó. E isso vai dar igual ao raio. Só que esse raio, a gente pode pegar essa raiz quadrada, e passar para cá, sendo quadrado. Então ficaria o quê? A distância do ponto, o quadrado passa para o raio, ficaria raio ao quadrado. Isso vai gerar a nossa equação, que é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual raio ao quadrado. É a nossa equação reduzida. Aqui é a equação reduzida. Então, a nossa equação reduzida ela vem da distância entre o ponto central, ponto do centro, coordenada dele, e um ponto qualquer que esteja na distância, a distância do C, essa mesma distância que remota a circunferência, que demonstra a circunferência, ok? Então, a partir desse cálculo de distância, a gente chega nessa fórmula, que é a fórmula da equação reduzida, onde a gente vai ter o quê? A distância entre as coordenadas do centro e o ponto, que forma a circunferência, e essa distância vai ser o raio. Aí a raiz passou o quadrado, vai ser raio ao quadrado. Portanto, vamos lá. Portanto, temos aqui nossa equação reduzida. A equação reduzida de circunferência permite determinar elementos essenciais para a construção da circunferência, as coordenadas do centro e o raio. Esses são os pontos mais importantes que a gente encontra com essa fórmula. Observação muito importante. Isso aqui são questões, basicamente. Quando o centro da circunferência estiver na origem, 0 e 0, a equação será aquela que eu falei, que é obrigatória. Caso isso aconteça, vamos lá, para criar uma regra. Vou explicar melhor aqui. Temos eixo X, eixo Y. Que denota, caso o centro da circunferência, o centro seja aqui no 0 e 0, que também vai ser a origem, caso isso aconteça, aqui de azul,
a equação vai ser essa. Ó, o raio pode ser pequeno, ó, pode formar uma circunferência pequena. O raio pode formar uma circunferência bem maior. Não importa. Se o centro for o mesmo centro da origem do sistema, do plano cartesiano, a equação vai ser essa. Vai ter apenas x ao quadrado, y ao quadrado e o raio ao quadrado, certo? Então, esse caso aqui... Vou desmarcar. Então, esse caso aqui ocorre, essa fórmula aqui ela é específica do caso, quando a coordenada do centro ela vai ser justamente a origem do sistema. Quando dessa coincidência acontecer, a nossa equação ela vai ser esse formato aqui, apenas com x ao quadrado, y ao quadrado e o raio ao quadrado. Porque o desenvolvimento desse cálculo ficaria com os valores do centro, que são zero. Vamos a um exemplo. Ó. A equação reduzida de circunferência de raio 8 e centro 5 e 7. A fórmula que a gente viu da equação reduzida ela é o quê? X menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado. Lembrando que essa é a equação reduzida. Igual a raio ao quadrado. Substituindo os valores, x menos, lembre-se, as coordenadas do centro, elas vão ser A e B. Então, A do centro vai ser 5 ao quadrado mais y menos b, e o b vai ser 7. Só que esse b aqui é negativo, vai ter um menos da fórmula e um menos do número. Vou colocar menos, 7 ao quadrado. Igual raio. Raio aqui a questão diz que é 8. 8 ao quadrado. Então aqui continua, x menos 5 ao quadrado, mais y, menos com menos mais 7 ao quadrado, igual 8 ao quadrado, que eu posso desenvolver para 64. E esse é o nosso resultado. Porque a gente não quer encontrar um valor da equação, a gente só quer montar a equação, certo? Então, montamos a equação reduzida. Então, nesse primeiro caso, é só para montar a equação. Basicamente, nossa aula de hoje, que é um estudo de introdução, a gente vai ficar na introdução ao próximo assunto, para encerrar essa primeira parte de geometria analítica, ela é referente à introdução de conteúdos, a como encontrar a equação, como reconhecer a equação, como simplificar ou desenvolver a equação, certo? Então, essa aqui é a equação reduzida, nossa forma mais simples. Ela pode ser desenvolvida? Pode. É o que a gente vai ver nos próximos exemplos da aula de hoje. Agora que vimos a equação reduzida, vamos ver esse desenvolvimento da reduzida que vai levar à equação geral. Temos aqui nossa equação reduzida. Aqui. E quando desenvolvemos ela para cá, vai gerar essa expressão aqui. Opa. Só que para poder falar disso aqui, eu vou ter que recorrer a um conteúdo que a gente viu, que a gente pode ter visto, no caso, em anos anteriores, que é a ideia de produto notável. Vou até explicar aqui melhor. Para cá. Opa. Deixa eu lembrar. Qual é a ideia? A ideia de produtos notáveis. Produtos notáveis são desenvolvimentos algébricos ou desenvolvimentos de cálculo que eles se repetem com muita frequência e por isso tem maneiras mais fáceis de você fazer, algumas regrinhas que você utiliza para poder facilitar esse cálculo, para fazer ele de uma maneira muito mais fácil. Existem vários produtos notáveis, porém o que a gente vai focar, especialmente para nossa cálculo da circunferência, vai ser o quadrado da diferença. Que é esse aqui. O quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença, que é esse aqui, ó. X menos A ao quadrado. Aqui eu tenho um valor menos outro elevado ao quadrado. Seguindo ao pé da letra, isso ficaria como? Ficaria x menos a ao quadrado é igual a x menos a vezes x menos a. Ele vezes ele, que ele é ao quadrado. Aí ficaria como desenvolvimento? X vezes x, x ao quadrado,
x vezes a ax, tem o sinal de menos, ó, menos ax, e depois, se for pegar o a com x, menos ax também, e a vezes a, menos a vezes a, menos, no caso, menos a vezes a vai dar a ao quadrado. No caso, como tem menos e tem menos, ficaria mais a ao quadrado. Como esses daqui do meio são termos de mesma parte literal, termos de mesmo tipo, eu posso simplificar ainda. Eu tenho a ao quadrado, eu tenho um a ao quadrado, ax e ax, eu vou ter 2ax. Sinal de menos, repete sinal de menos, sinais iguais, repete o sinal, soma os números, repete o sinal, mais a ao quadrado. Pronto. Esse é justamente o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos. Então, toda vez que tiver esse valor aqui, ele vai ser como? Toda vez que tiver esse valor, x menos um valor, esse a vai ser um valor, a resposta dele direta, ela vai ser o quê? O primeiro termo ao quadrado, que é o x, menos duas vezes os termos que estão dentro do parênteses, na ordem, a e x, ax, menos por quê? Porque quando eu multiplico duas vezes a e vezes x, tem esse menos no meio, então fica menos. Mais o último termo dentro do parênteses foi x ao quadrado, também vai ter que ter o a ao quadrado. Mesmo esse a sendo negativo, ele ao quadrado fica positivo. Então, esse é o nosso quadrado da diferença, que a gente vai aplicar no desenvolvimento da circunferência. Vamos a exemplos práticos. Vou fazer aqui de azul. Vamos ter x menos 3 ao quadrado. Como é que ficaria isso? Ficaria x ao quadrado menos, ó. Aí ficaria 2 vezes ax. Ax são os números do parênteses, então 2 vezes 3, 6, 6x. E aqui seria o a, que é o segundo termo do parênteses, que está depois do menos, que no caso aqui é o 3, ao quadrado, que ficaria positivo, que seria o 9. Outro exemplo, vamos ter x menos 5 ao quadrado. Ficaria x ao quadrado menos 2 vezes o que está dentro do parênteses, 2 vezes 5, 10x, mais o número, não letra, o número que está dentro do parênteses ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Mais outro exemplo. Suponhamos que a gente tivesse x menos 9 ao quadrado. Ficaria como? X ao quadrado, regra, menos 2 vezes 9, 18x, mais o segundo termo que é 9, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Então, esse é o desenvolvimento na prática do quadrado da diferença, do produto notável. Que é o produto notável? É uma simplificação de cálculo, um desenvolvimento de cálculo, onde você faz de uma maneira mais direta, para não ter que fazer toda hora esse tipo de cálculo que eu fiz aqui no exemplo, ok? Então, com esse desenvolvimento, que a gente pode pegar uma equação reduzida e transformar numa equação geral. Ela vai partir daqui, da equação reduzida, ó, vai desenvolver cada termo separado, onde vai ficar aqui, ó, os termos. Aqui a parte do primeiro termo, ó, desenvolve ele separado, depois desenvolve outro termo em separado, e o raio ao quadrado. Pronto. Depois que você fazer isso, a gente vai organizar daquela maneira, da nossa maneira aqui, da nossa equação geral, dessa maneira aqui. A, B, C, D e E, dessas partes. A gente vai pegar o quê? X ao quadrado, Y ao quadrado, que são os primeiros. Depois a parte que tem X, depois a parte que tem Y. E vamos pegar os números que não vão ter letra, certo? Números que não vão ter letra, que vai ser justamente esse A, o B e o raio ao quadrado, que está depois da igualdade vem, antes da igualdade, vem negativo, para formar um único valor. Aqui são os valores, são os termos independentes. Por que independentes? Porque eles não têm letra. Todos os demais valores a gente só organiza. Esses quatro aqui, ó, só organiza. Já esses três aqui a gente vai juntar, simplificar uma operação só, fazer a continha com eles, calcular eles, para encontrar apenas um único valor, justamente para representar a parte E, que é a parte que não tem letra, ok? A partir desse desenvolvimento aqui. Vamos ver isso agora na prática, fazendo essa seguinte questão. Primeiro passo,
vamos encontrar a equação reduzida, para depois desenvolver para a equação geral. Aqui a fórmula: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Repetindo a fórmula: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Substituindo os valores. Eu sei que no centro as coordenadas a e b vão ser 3 e 6. 3 e 6. E o nosso raio vai ser 4 ao quadrado. Podemos desenvolver e chegar aqui no nossa equação reduzida: x menos 3 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 4 ao quadrado, 16. Pronto. Aqui temos nossa equação reduzida. Pronto. A partir daqui, como encontrar a nossa equação geral? Vamos pegar essa nossa equação, vamos desenvolver cada um de modo separado. Primeiro, x ao quadrado menos 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 3, 6x, mais 3 ao quadrado, 9. Mais, segunda parte, vamos ver a segunda equação: y ao quadrado menos 2 vezes 6, 12y, mais 6 ao quadrado, 36. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, igual a 16. Para chegar na nossa forma geral, vamos organizar isso aqui primeiro. Como assim organizar? O segundo passo, depois da reduzida, é organizar. Organizar. Como? Seguindo aquela ordem que nós temos aqui, ó: x ao quadrado, y ao quadrado, x, y e termo independente. X ao quadrado, aí depois eu pego o que tem y, mais y ao quadrado. Isso aqui já está configurando já quase uma equação da circunferência. Depois o que tem x, menos 6x, depois o que tem y, menos 12y. Agora eu vou pegar os termos que formam o termo independente, que são os termos que não tem letra, que é um 9, mais 9, mais 9, mais 36, esse 16 que está mais vem menos, está aqui vermelho, menos 16, igual a 0. O que foi que eu fiz? Eu organizei. Como assim? Eu organizei os termos na ordem, peguei os termos independentes da primeira parte, do primeiro desenvolvimento, do segundo, que é 9 mais 16, e peguei os 16 que estava, 9 mais 36, peguei os 16 que estava depois da igualdade, que é o raio, e trouxe ele. Quando eu mudo ele de lado, eu mudo o sinal, ele veio negativo. Daí, repetimos todo o processo que a gente está só organizando. E aqui vamos sintetizar um único valor. Vamos formar aqui um único valor. 9 mais 36 dá 45. 45 menos 16, 9 mais 36, 45. 45 menos 16, 6 para 15, 9, diminui 1, fica 3, dá 29. Mais 29, igual a 0. Pronto. Agora temos nossa equação geral. O que a gente fez? Pegou a reduzida, depois organizou. Pegou a reduzida, desenvolveu o cálculo de cada um separadamente. Depois organizou, seguindo aquela nossa ordem lógica. E no final pegamos os termos independentes, os três que sempre vão ter, do primeiro desenvolvimento, do segundo e o do raio, sintetizando só em um, certo? Para a gente entender melhor o que a gente fez agora, outro exemplo. Aqui, outro exemplo. Vamos lá. Faz logo direto. X,
o a vai ser 2, então x menos 2 ao quadrado mais y menos, como aqui tem 3, vai ser menos 3 ao quadrado igual a 6 ao quadrado. Resolvendo o cálculo, x menos 2 ao quadrado mais y menos com menos aqui, ó, mais 3 ao quadrado igual a 36. Temos aqui a equação reduzida. Desenvolvendo para a equação geral, vamos lá. Fazer aqui vermelho. X ao quadrado, aí 2 vezes 2, 4x. Opa, esse 4 aqui ele é negativo. Vamos lembrar para o notável. 2 vezes 2, 4, tem um menos. 4x. E 2 ao quadrado também, 4. Primeira parte, mais. Segunda parte do desenvolvimento, agora o desenvolvimento do y. Y ao quadrado, 2 vezes 3, 6, mais 6y. E 3 ao quadrado, 9. Tudo isso igual ao raio, que vai ser 36. Pronto. A gente... esse aqui está mais, porque aqui era menos, com menos com mais. A gente desenvolveu o produto notável da reduzida para a geral, e agora vamos organizar. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y. E esse 4 ele vai ficar aqui nessa parte aqui, ó, parte dos termos dependentes. 4, 9 e o 36 ele vem negativo. Aí pronto, fechou. X mais y ao quadrado menos 4x mais 6y. E vamos ter o quê? Vamos ter 4 mais 9 menos 36. 4 mais 9, 13. 13 menos 36, 23. Sinal do maior menos do 36. Então, 36 menos 13, 23. Temos aqui nossa equação geral. Bonitinha. Equação geral. Então, basicamente, vai ser isso. Você vai pegar, montar a reduzida. Da reduzida vai desenvolver separadamente os produtos notáveis de cada parte, da parte do x e da parte do y. Depois que você desenvolveu, você vai organizar. E lembrando, quando o raio vier para o primeiro lado da equação, ele vai vir com o sinal invertido, o sinal contrário, ok? Então tenha cuidado com esse detalhe. Vamos ver agora a situação oposta. No caso, a gente tem o raio e o centro para poder encontrar a equação. Agora vamos pegar a equação e desmembrar ela, desfazer para encontrar o raio e o centro. Vamos lá. Como encontrar o centro e o raio da circunferência? Para encontrar o centro e o raio de circunferência por meio de sua equação geral, podemos usar o método da comparação e o método para completar os quadrados. O que seria isso? Quando a gente pega uma equação, que essa forma aqui é a forma geral dela, seria tipo x ao quadrado mais y ao quadrado, aqui do exemplo anterior, menos 4x mais 6y, menos 4x mais 6y, menos 23. Menos 23, pronto. Quando a gente pega essa equação, x, y, aqui, já são os valores próprios da equação. Esses valores aqui, ó, eu vou entender que esse menos 4x ele vai ser o resultado de um valor de A, de um ponto do centro, que vai ser multiplicado pela fórmula sempre por 2, ou por menos 2 no caso. Então eu vou deduzir o que? Para A. A é um valor que foi multiplicado por 2 e deu 4, então A é 2. E se ele foi multiplicado por menos 2, então automaticamente o sinal que ele tiver é o sinal contrário. Por exemplo, se aqui foi um número vezes 2 que deu 4, então esse número aqui era 2, e esse sinal aqui era de menos. No caso, isso não era de mais, porque ficou menos. Então você vai ter menos 2 vezes um valor, vezes 2, menos 2 vezes 2 dá 4. Só que para ser menos, continuar menos, tem que ser mais, porque menos por mais é menos. Então sempre esse sinal aqui do valor, esse sinal aqui, no coeficiente, no caso da localização do ponto A, do valor do A, vai ter sempre o sinal trocado. Está aqui embaixo, sinal trocado. Como assim? Você pega esse valor da equação, divide pela metade, sempre, porque pela forma é multiplicado por 2, então divide sempre pela metade. 4 dividido por 2 dá 2, e troca o sinal. Vai vir com o sinal trocado. Certo? Aqui, o sinal trocado, tá
troca o sinal. 2. 4 dividido por 2, 2. Aí troca o sinal, sempre. Mesma coisa aqui, ó. Esse 6y aqui. Esse 6y, ele vem da mesma desenvolvimento. Desenvolvimento o quê? Desenvolvimento multiplicado por 2. Então, a mesma coisa. Você pega esse 6, divide por 2, que vai dar 3, e troca o sinal. Ah, esse 6 aqui está mais. Então, o sinal dele vai ser o quê? Menos. Certo? Tanto que se a gente botar no exemplo aqui, vamos pegar isso aqui. O centro era 2 e menos 3. Então, o centro era 2 e menos 3. É só dividir por 2 cada um e trocar o sinal. Agora, para encontrar o raio. Para encontrar o raio, que no caso são o resultado de 3 valores, que é o próprio raio, que é o a e o b ao quadrado, a gente poderia fazer o quê? Poderia fazer assim. Vamos ter raio ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos a parte e. O que seria a parte e? Seria o quinto valor, o valor do termo independente na equação. Então vamos ter o que? Raio ao quadrado é igual. Azul. Quem seria o a? Descobri que o a é 2. Então 2 ao quadrado mais quem é o b? 3. Menos 3 ao quadrado menos a parte e. Qual é a parte e? A parte e é o menos 23. Então está menos 23. Vou puxar mais para cá. Menos 23. Então vamos ter o raio vai ser o que? 2 ao quadrado 4. 3 ao quadrado vezes o negativo fica positivo. 2 ao quadrado 4, 3, 9. Então 4 mais 9. E aqui eu vou ter menos com menos mais 23. Então raio ao quadrado vai ser 4 mais 9. 4 mais 9. Vamos ter 13. E aqui nós vamos ter 23. Então nosso raio ao quadrado, pela nossa formulazinha para encontrar o raio ao quadrado vai ser 36. Logo, não se iluda. Aqui está dizendo que o raio ao quadrado que é 36. O raio mesmo ele vai ser quanto? Ele vai ser 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado, 36. Voltando aqui, ó. Pronto, nosso raio é 6. Então, nesse processo, o que a gente faz? Pega os termos da expressão, divide por 2 e troca o sinal, você encontra A e B. Depois aplica essa relação para encontrar o raio. É só pegar o A e B ao quadrado menos o último termo, no caso a parte E. Vamos ver isso aqui por meio de um exemplo. Pegando esse exemplo aqui que nós temos, mesma coisa, fazer direto. Aqui, quem vai ser o A? O A vai ser a metade. Sempre a metade, sempre, com o sinal trocado. Metade de 2, 1, tá menos, fica mais. Quem vai ser o B? B é metade. 2, sinal tá menos, fica mais. E quem vai ser o raio? O raio, mas aqui de maneira direta, o raio vai ser esse 1 ao quadrado, mais esse 2 ao quadrado, menos a última parte, que vai ser essa. Daqui. Então, vamos colocar aqui em vermelho. Menos 4. Pronto. O raio é esse aqui. O raio ao quadrado, no caso. É esse aqui. Então, o raio ao quadrado vai ser 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. E aqui, menos com menos, vai dar mais 4. Então, o raio ao quadrado vai ser 1 mais 4 dá 8, dá 9. Logo, o raio ao quadrado é 9, então o nosso raio vai ser 3. Então, bem simples, pegando o jeito, aqui fazendo de maneira mais direta. Divide cada um por 2 e troca o sinal. 2 dividido por 2 dá 1, 4 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, troca o sinal. Depois, raio ao quadrado, são esses dois aqui, tudo ao quadrado, menos o último valor, que aqui também é negativo, menos 4, aí ficou menos com menos mais. Somando tudo deu 9, o raio ao quadrado é 9, lógico, o valor ao quadrado que dá 9 vai ser quem? 3. Então descobrimos que o centro A e B, ele teve coordenadas 1 e 2, ó. E o nosso raio teve como coordenada, como valor, raio 3, ok? Vamos fazer agora mais alguns exemplos para fixar melhor o conhecimento em relação a esse tipo de questão, para reconhecer o raio, nossa questão anterior, para reconhecer o raio e o centro. Basicamente a mesma ideia sempre. O A vai ser metade, 3,
tá menos, fica mais. O B vai ser metade, 4, tá mais, fica menos. E o raio ao quadrado, ele vai ser 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, menos a última parte aqui, ó. Vai vir para cá, vai ser 5. Então, raio ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, menos 5. Raio ao quadrado vai ser 9 mais 16 dá 20, menos 5, não. Dá 25, menos 5. Então, raio ao quadrado vai ser 20. Logo, um valor ao quadrado que dá 20 não tem exato, então posso fazer o quê? Considerar que o raio vai ser raiz de 20. Por que o raio é raiz de 20? Porque não temos valores que ao quadrado dê 20. Beleza? Então, esse quadrado vira raiz. Raiz de quadrada de 20. Basicamente é só isso. Pega isso aqui e divide pela metade, troca o sinal. Depois eleva tudo ao quadrado, menos o último termo aqui, termo independente. Se tiver menos aqui, fica mais. E no final tira a raiz, porque esse raio está ao quadrado. Então, por raio ficar só, esse quadrado vira raiz. Outro exemplo, bem parecido. Aqui o A vai ser metade, que vai ser 6, tá menos, fica mais. Aqui o B vai ser 2, tá mais, fica menos. E o nosso raio ao quadrado, menos. E o nosso raio ao quadrado, ele vai ser 6 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, menos a última parte, que é o 9. Pegamos mais. Menos 9. Então, o raio ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, 36, mais 2 ao quadrado, mesmo negativo, fica positivo, que dá 4, menos 9. Então, o raio ao quadrado vai ser 36 mais 4 dá 40, 40 menos 9. Então, o raio vai ser raiz quadrada, 40 menos 9 vai dar 31. Não tem raiz exata? Não. Então, quando for representar, vou ter centro 6 e menos 2. E o raio, raiz de 31, porque não temos raiz exata para 31, certo? Próximo exemplo. Esse exemplo aqui está incompleto, está faltando a parte do y. Então, o que a gente vai deduzir? Vamos lá. Sempre a mesma coisa. X, metade. Metade é 4, sinal trocado menos. E o b não tem nada. E aí? Não tem nada, é zero. E o cálculo é o mesmo cálculo. Raio ao quadrado é igual a menos 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos o 11. Raio ao quadrado é 4 ao quadrado, 16. 0 não vai contar, 16 menos 11. Então, raio ao quadrado vai ser 16 menos 11, vai dar 5. Então, raio vai ser raiz quadrada de 5. Só isso. Mesma coisa. Se não tiver a coordenada x no y, é 0. Certo? Aqui no caso não tinha y, que é a b. Então, ficou 0. Já aqui, ó, não está tendo raio. Tem a parte x, parte y, mas não tem um raio. Então, a mesma coisa. A, metade, que é 1, tá menos, fica mais. B, metade, que é 1, tá menos, fica mais. E o raio ao quadrado vai ser o quê? Raio ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos o último termo, que aqui não tem, então vai ser 0. Então, raio ao quadrado vai ser 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 0 não conta. Raio ao quadrado vai ser 2, então raio vai ser raiz quadrada de 2. Pronto. Nosso centro foi 1 e 1, e nosso raio, raiz quadrada de 2. Bem simples. Então, sempre que não aparecer um valor de x, y, o raio, ele vai ser 0. Certo? Lembrando que no final eu vou ter um raio, que eu tenho que ter um valor de raio, certo? Para poder gerar uma circunferência. Pronto, chegamos a um exemplo que eu vou até utilizar como base para falar do próximo tópico, que seria o que é uma circunferência. Qual é a equação, ela denota uma circunferência, ela tem a ver com a circunferência, certo? Vamos lá. Primeiro, eu já falei sobre isso aqui. Vamos voltar aqui nos slides anteriores. Cadê? Volta. Pronto, tá aqui. Eu tenho x ao quadrado, tenho y ao quadrado, e tenho um raio ao quadrado, um valor para o raio positivo, que é o quadrado que é positivo, que é no caso 25, então automaticamente o centro, as coordenadas do centro vão ser 0 e 0, que representam A
origem, ok? Essa situação vai estar aqui. Pronto, essa situação vai estar aqui. Logo de cara, como não tem x nem y, a gente vai entender que o centro vai ser 0 e 0. Mas se eu quisesse pegar e tirar daqui, eu teria o quê? Que o centro vai ser A não tem, é 0, B não tem, é 0. E o raio tem 25. Então o raio ficaria sendo o quê? Raio ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais, que é um 0. 0 ao quadrado menos 25. Tá menos, fica menos 25 aqui, ó. Menos da fórmula e menos do número. Então raio ao quadrado é igual a 25, menos com menos dá mais. Então o raio vai ser raiz quadrada de 25. Logo o nosso raio vai ser 5. Então o centro vai ser 0 e raio 5. Esse tipo de questão, onde o centro ele é localizado na origem, não precisa nem de cálculo. Porque só daqui a gente pode deduzir o quê? Se não tem x nem y, no desenvolvimento, é claro, não ele é ao quadrado no desenvolvimento, o centro é 0 e 0. Se eu pegar esse 25 e passar para cá, ele vai dar 25 positivo. 25 positivo, eu sei que o raio, o valor ao quadrado que dá 25 positivo, lógico, vai ser 5. Então, para ser realmente uma equação de circunferência, eu tenho que ter x ao quadrado mais y ao quadrado, e o raio, como ele vem aqui depois, esse raio ao quadrado, esse raio depois da igualdade, ele tem que ser positivo, por obrigação. Ah, aqui está 25, mas ele está antes da igualdade. Quando passar para depois da igualdade, ele vai ser positivo. Ele pode ser tanto, está aqui exemplos, ele pode ser tanto em raiz, ó, mas é positivo. Ó, raiz, mas é positivo. Esse aqui, pronto. Aqui, ó, raio 3 é positivo. Então, raio, ele é positivo, nosso raio. Ele vai ser positivo. Ok? Isso aí é positivo. Só não é positivo o valor do raio se estiver antes da raiz. Aí não é nem o raio ainda, porque o raio, pela fórmula, o raio é depois da igualdade. Ah, tem x, y, tem um valor. Quando ele passar para o outro lado, ele vai ser positivo? Vai. Então, pronto, tá certo. A partir disso, vamos ver aqui algumas considerações. Vamos lá. Tem essa questão como exemplo e explicação. Está até duplicada aqui a pergunta. Dentre as equações abaixo, pode-se afirmar que a de circunferência é. Vamos começar a excluir. Para começar, item D. O item D tem x ao quadrado menos y ao quadrado. Não tem como ser negativo. Para ser circunferência tem que ser positiva aqui, ó. Então, eliminado. Já não é. Item C. X ao quadrado e y ao quadrado. Confere. Só que o raio que está depois da igualdade, o raio está negativo. Raio negativo não pode. Então, não pode. Já tinha que ser positivo. Aqui eu tenho x ao quadrado, mas eu tenho por obrigação de ter o y ao quadrado também e positivo. Então já morreu. Ah, mas essa daqui não tem x ao quadrado. Tem sim. Se a gente entender isso aqui, ó, essa primeira parte, eu sei que isso aí vai ser o quê? X ao quadrado menos 2 vezes 1 dá 2x mais 1. Então, com certeza isso aqui, ó, tem x ao quadrado sim, positivo. Tem y ao quadrado e vai ter um raio positivo. Mesmo que esse 1 passe para o outro lado, ainda fica positivo ainda. Então, a nossa equação da circunferência realmente vai ser o item A. Ele vai ser a resposta. Ele vai ser uma equação que realmente corresponde a uma circunferência. Porque tem que ser x ao quadrado, y ao quadrado. E o raio, depois da igualdade, tem que ser positivo. Então, essa é a consideração para que seja uma equação da circunferência. Ok? Partindo agora para uma questãozinha aqui. Algumas questões mais básicas, mais elaboradas. Básicas, mais elaboradas. Qual equação representa a circunferência? Temos aqui a circunferência. De cara, sabemos que o coordenada do centro, ó, vai ser 3 e 3. Ó, 3 e 3, no x e no y. E o raio? Você vai entender olhando para o gráfico. Quando vier o gráfico vai dar automaticamente esse raio. Esse raio vai ser quanto? Ora, se aqui está no 0, vai do 0 aqui até o 3, então o raio também é 3. O raio é 3. Então temos que a circunferência, o centro vai ser 3 e o raio também vai ser 3. A partir disso aqui, podemos fazer o nosso cálculozinho de sempre. X menos A ao quadrado
mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Substituindo os valores, x menos, quem é o a? 3 ao quadrado. Y menos, quem é o b? 3 ao quadrado. E o raio também é 3 ao quadrado. Então eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 9, porque 3 ao quadrado vai dar 9. E aqui, mesma coisa, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 3 ao quadrado, que também é 9. Organizando, que é y ao quadrado, ficou estranho, que é y ao quadrado, 6y, pronto, organizando, x ao quadrado menos mais y ao quadrado menos 6x menos 6y, e aqui é aquela situação que a gente fala. Vamos pegar os três valores, é os dois que são mais, menos o 9 que vai vir negativo, então 9 mais 9, 18, 18 menos 9 que vai vir negativo, vai dar novamente o 9. Pronto. Então, temos os valores organizados, e o último, que é o termo independente, que a gente pega os três termos, vamos ter 9 mais 9, 18, esse 9 vai vir negativo, 9 mais 9, 18, menos 9, 9. Como os termos centrais são negativos, o item correto, e o último termo é positivo, o item correto vai ser o item B, ok? Questãozinha simples. E toda vez que tiver um gráfico já com a circunferência, se ele for alinhado assim direitinho, ele já vai dar pra gente, além da coordenada do centro, ele também vai dar o raio. É só você pegar a borda até o centro, isso já tem a medida do raio, certo? Vamos pegar mais outra questãozinha aqui. Saresp. O raio da circunferência centrada nos eixos cartesianos, centrada na origem dos eixos, é igual a 9. A equação da circunferência, isso aqui é dado. Por que isso aqui é dado? O raio da circunferência centrado na origem. Centrado na origem quer dizer que o centro é 0 e 0. Ou seja, automaticamente ela não vai ter desenvolvimento. Vai ter somente o raio ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E diz que o raio é igual a 9. Se o raio é igual a 9, vai ser 9 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 ao quadrado, 81. Ó, cuidado, a gente poderia ter colocado 9 e ter errado. Mas lembrar que aqui está dando um raio, e o raio ele é ao quadrado. Então, ao quadrado, 81. Ok? Então, cuidado. Outra. Pronto, isso aqui. Saed. A equação da circunferência que passa pelo ponto 2 e 0 e tem centro no ponto 2 e 3 é dada por... Pessoal, aqui nós não temos o raio. Temos o que? Temos a equação que passa pelo ponto, tem um ponto da borda e tem um centro, certo? Que é 2 e 3. Temos o centro, que é 2 e 3. Porém, não temos o raio. E aí? A gente poderia pegar para encontrar esse raio, no caso, calcular a distância de um ponto até o outro, calcular a distância do ponto C até o ponto, vou botar ponto P, 2 e 3, utilizando aquela nossa fórmula, distância igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, e a partir daqui encontrar o raio e depois utilizar o centro com o raio que a gente encontra. Ou quando você não quiser trabalhar muito negócio de fórmula, coisa do tipo, a gente pode recorrer ao plano cartesiano. Ao invés de calcular a distância entre o ponto C e o ponto B, a gente poderia fazer isso aqui. Ó. Como seria? Vamos pegar os pontos. Primeiro, o centro. O centro da circunferência ele é no ponto 2 e 3. Então, é no ponto 2 no x, 3 no y. Então vai ser aqui. Ó. Que é o centro. Opa. As coordenadas. Temos o centro. E fala que essa equação passa pelo ponto 2 e 0. Pega o ponto 2 e 0. Ponto 2 e 0, ele vai ser aqui. Ponto P, 2 e 0. Então, o que é que isso quer dizer? Vamos pegar aqui a circunferência azul. Isso quer dizer
que essa circunferência ela vai ser algo assim. Opa, deixa eu ver aqui direitinho, para não ficar muito desigual aqui. 3. Pronto, é isso aqui. Pronto. Quer dizer que a circunferência vai ser essa. Certo? Ela vai ter centro no 2 e 3 e ela vai passar pelo ponto 2 e 0. 2 no x e 0 no y, que no caso vai ser aqui, acima da reta. A partir disso aqui, só pelo desenho, não precisa calcular a distância do ponto P até o ponto C. Por quê? Porque olhando para o gráfico, eu já posso obter essa distância. Eu sei que se aqui começa no 0 e eu sobe até o 3, então automaticamente essa distância é 3. Ou se eu pegar daqui, do 2 até o menos 1, que é quando ficar aqui, fechar a circunferência, ó, do 2 até o menos 1, também é 3. Então, o desenho que eu fiz como auxílio, ele me possibilitou de não ter que calcular a distância, deduzir a distância apenas pelo desenho, rapidamente, e tendo a distância do P a C. Eu sei que essa distância é o raio, que é 3. Então, sabendo o centro, que é 2 e 3, e sabendo o raio, que é 3, posso aplicar tranquilamente a nossa fórmula, x ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Eu posso calcular tranquilamente, aquele jeito de sempre. X menos a, menos 2 ao quadrado. Y menos b, menos 3 ao quadrado. E o raio descobri que é quanto? 3 ao quadrado. Desenvolvendo, x ao quadrado menos 4x mais 4, mais y ao quadrado. 2 vezes 3, 6, menos 6y, mais 9, igual a 3 ao quadrado, que também é 9. Organizando, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y. Sobrou o que? Sobrou 4, 9 e 9. 4 mais 9 dá 13. 13 menos 9 dá 4 novamente. 4 positivo ou negativo? 4 positivo. Eu tenho 4 mais 9, que vai dar 13. Esse 9 vem negativo. 13 menos 9, que vai dar 4. Pronto. Aqui, fechou. A gente encontrou a nossa equação geral. Equação geral da circunferência. Beleza? E tem a ser marcado. Negativo 2 do meio, 4 e 6, e positivo 4. E tem A. Então foi o que eu fiz. Ao invés de eu vir por aqui e calcular a distância, que no final com certeza ia dar... Vamos fazer aqui. Vamos pegar aqui essa distância mesmo, fazer aquela. Com certeza ia dar... Foi a distância que deu? 3. Com certeza ia dar 3. 2 e 0. Se fosse fazer pela distância, ficaria assim. Distância igual 0 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado, 0 não conta, dá menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 2 dá 0 ao quadrado, raiz quadrada de 0 não conta, 3 ao quadrado dá 9, raiz quadrada de 9 vai dar 3. Pronto. Encontrava que a distância é 3, ou seja, ou, melhor dizendo, o raio é 3. Aí eu teria o centro, 2 e 3, e teria o raio, que é 3. Poderia ter feito pela distância? Poderia, mas eu também poderia ter feito apenas pelo desenho. Aí você decide, faz da maneira que você achar mais conveniente. Tendo o centro e tendo o raio, você pode aplicar na equação reduzida, aqui, e desenvolver até chegar na equação geral da circunferência. Pegar uma questãozinha da UES, de mesmo tipo. Dessa questão que ela não dá o raio, ela dá o centro e dá um ponto, certo? Aqui ainda dá o ponto ainda mais trabalhado, porque está dando diâmetro. O S, sejam M e N, que as coordenadas, se C, o centro da circunferência, tem segmento, o centro da circunferência tem o segmento MN como diâmetro. Então a equação geral de C é, o que isso quer dizer? Quer dizer que o C ele vai ficar no meio, porque aqui é o diâmetro. Então vamos entender aqui a circunferência, a ideia. Aqui uma bolinha. Vamos entender a ideia. Vamos pra cá. Pronto. Então circunferência. E temos uma reta que corta ela pela metade.
o ponto MN, ele vai ficar o M aqui, o N aqui. O M vai ter coordenadas 7, menos 2, e o N vai ter coordenadas 5 e 4. Isso aplicado ao plano. E o C, isso aqui é o diâmetro do C, do centro do raio, certo? Então, o C vai ficar localizado bem aqui, no meio, que é nosso A e B, que a gente precisa para encontrar a equação. A gente não tem o raio, a gente tem essa distância, certo? Então, como encontrar isso aqui? Para começar, para encontrar o C, que vai ficar tipo localizado entre esses dois, para encontrar o centro, nesse caso que a gente tem dois pontos extremos formando o diâmetro, e eu sei que o raio é metade do diâmetro, a gente pode aplicar o que? Ponto médio. Ponto médio vai dar justamente as coordenadas do C, não do R, do C. Então, ponto médio ficaria o quê? Ficaria, vamos relembrar, XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2. Esse seria o nosso ponto médio. Ficaria o quê? 7 mais 5 dividido por 2 e menos 2 mais 4 dividido por 2. 7 mais 5, 12 por 2, 6. Menos 2 mais 4, 2 por 2, 1. Então, encontramos que o centro da circunferência, esse centro aqui, ele vai ser 6 e 1. Se eu tenho o centro aqui, para eu ter que encontrar o nosso raio, que eu preciso do raio, eu teria que pegar a distância entre o centro, que seria 6 e 1, e algum dos pontos, poderia ser qualquer um deles, pegando esse positivo. No caso, pegando positivo, ficaria o quê? Ficaria y menos y, ficaria 4 menos 1 e 5 menos 6. Opa, 6. Pronto. Aí eu calcularia a distância, já que eu obtive o centro, calcularia a distância. Vai ficar daquele jeito lá. Ou, como a gente fez no exemplo anterior, podemos apelar para o gráfico. Sabemos que esses dois pontos, eles são diâmetro, vai de um ponto até o outro. Então vamos localizar esses pontos aqui. 7 menos 2. 7 e menos 2 vai ser aqui. Que é o ponto M, 7 menos 2. E o outro ponto é 5 e 4. 5 vai até o 4, que seria aqui, ponto M. Então, essa distância entre eles, essa distância entre eles, ela é justamente o diâmetro dele, o diâmetro da circunferência. Então, se fosse colocar a circunferência aqui, ela ficaria como? Ficaria algo assim. Opa. Colocar a circunferência aqui, ela ficaria assim. Pronto, que é a circunferência. Eu tenho ponto M, ponto N, aí a linha entre eles, a distância entre eles é o meu diâmetro, e a metade do diâmetro ela vai ser justamente o raio. Então, bem aqui, deixa eu parar aqui. Então, bem aqui ficaria o nosso centro. Aqui, A e B. Isso na prática. Tem um ponto M, ponto N teria as coordenadas do ponto do centro. Não preciso calcular o ponto médio pelo desenho. Pelo desenho, que eu sei que o centro é aqui, já dá para deduzir que esse centro ele vai ser o que? 6 e vai ser 1. Então, pelo desenho, eu já consigo deduzir que o centro ele é 6 e 1. O que é que está faltando? Falta encontrar o raio. Aí, como é que eu vou encontrar esse raio? O raio, eu posso calcular a distância, novamente, de um desses pontos M ou N até o centro, ou eu posso até fazer de uma maneira diferente. Eu quero saber essa distância, a maneira não importa tanto. E poderia fazer o quê? Poderia pegar essa medida toda aqui, certo? E poderia calcular apenas, retirar daqui esse triângulozinho aqui, ó, e aplicar Pitágoras, onde aqui vai ser 1, ó, que é a distância de 1, ó, e aqui essa altura ela vai do 1 até o 4, ou seja, essa altura ela vai ser 3. Então eu poderia aplicar Pitágoras
para encontrar o raio, onde o raio seria 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, h ao quadrado é igual 3 ao quadrado, 9 mais 1 ao quadrado, 10, não, mais 1, então a altura é raiz quadrada de 10, a altura não, a hipotenusa, no caso, raiz quadrada de 10, então essa distância aqui, esse raio, ou melhor dizendo, raio, ele é raiz quadrada de 10, beleza? Esse é o raio. Quando eu vou fazer o nosso cálculo aqui, para poder encontrar a resposta, o que a gente teria para encontrar a resposta? A gente teria, fazer aqui o cálculo, x menos 6, ó, o centro eu descobri que é A e B, x menos 6 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, e o raio, que é raiz de 10, ao quadrado, beleza? Aí vamos ter o que? X ao quadrado menos 12, x, mais 6 ao quadrado, 36, mais y ao quadrado menos 2y, mais 1 ao quadrado dá 1, igual a raiz de 10 ao quadrado. Quando eu elevo a raiz ao quadrado, vou fazer sobre isso em outro momento, esse quadrado se cancela com a raiz e vai ficar somente 10. Aí já facilita o cálculo. Mesmo que tenha dado raiz de 10 aqui, quando eu levar ao quadrado, esse raiz de 10 não atrapalha o meu cálculo. Então eu vou ter, organizando, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 12x menos 2y, 36 mais 1, 37, menos 10, 27, sinal de mais. E acabou. Item correto é menos, menos e mais. Item A. Item A. Item A, item correto. Questãozinha da UES. Bem trabalhadozinha, questão de nível médio para difícil, onde a gente tem que encontrar essa distância do centro até um dos pontos da borda. Aqui eu utilizei o desenho, depois apliquei Pitágoras, mas a gente bem que poderia ter feito pelo ponto médio, para encontrar o termo do meio, e para encontrar essa distância que vai dar raiz de 10, a gente poderia ter aplicado o cálculo da distância entre dois pontos, que daria a mesma coisa, para depois calcular aqui por meio da nossa equação reduzida e encontrar o valor da expressão, beleza? Então vou encerrando com essa questão, nosso conteúdo. É um conteúdo introdutório para a gente aprender a trabalhar mais para reconhecer, para simplificar a equação, para poder encontrar o centro e o raio, não necessariamente para calcular algum valor da equação, mas para trabalhar com essa equação, beleza? Vamos encerrar a aula por hoje, muito obrigado e até a nossa próxima aula.